Olá, amigos, e vamos aí fazer pão de centeio? Essa semana, por exemplo, ligou uma pessoa dizendo que tem 3 ou 4 pessoas idosas em casa e que come pão de centeio, pão integral, e que a despesa está muito grande. Pediram para que eu fizesse uma receita de pão integral ou centeio aqui. Então vamos lá, um pão de centeio, e essa mesma receita você pode fazer com farinha integral. Ela está no nosso livro de panificação caseira. Olha aí, quem adquiriu o seu na semana do Dia das Mães, lembra? Semana das Mães? Então, ótimo, vá lá na página 104, onde tem pão centeio número 2. É ele que eu vou fazer, está aqui, pão centeio 2. Então, é exatamente essa receita que eu vou fazer com vocês. E você ainda que não adquiriu esse livro, já sabe, liga naquele telefone 3328-7941. 3328-7941. É ali no Campo Grande, você dá um pulinho até lá e vai pegar o seu livro. Então, vamos lá. Esse pão leva poucos ingredientes, todos os ingredientes estão já aqui na minha frente. E para quem não tem o livro, vamos aí anotar. Não é sempre que eu faço isso, mas vamos hoje em especial, a pedido dessa senhora, que eu nem perguntei o nome, fazer o pão de centeio ou integral. Vamos lá? Então eu tenho aqui, por aí, começando com a farinha de trigo de centeio ou integral, que deve ser uma farinha boa. Vamos aí anotar? Então, aqui, 200 gramas de farinha de centeio. 200 gramas de farinha de centeio, que pode ser integral. 300 gramas de farinha de trigo comum. Farinha de trigo comum, 300 gramas. 1 colher de sopa de levedura instantânea, o fermento para pão. 1 colher de sopa de levedura instantânea. 2 ovos. 2 ovos. 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo. 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo. 1/4 de xícara de chá de óleo de soja. Eu prefiro óleo de milho. 1/4 de xícara de chá de óleo. 1 colher de sobremesa de sal. 1 colher de sobremesa de sal. 1 xícara de chá de iogurte natural, que é um copinho de iogurte natural, ou coalhada. 1 copo de iogurte natural ou coalhada, corresponde a 1 xícara de chá. Conferindo os ingredientes do pão de centeio: 200 gramas de farinha de centeio, 300 gramas de farinha de trigo comum, 1 colher de sopa de levedura instantânea, que é o fermento para pão, 2 ovos, 1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo, 1/4 de xícara de chá de óleo, 1 colher de sobremesa de sal e 1 copo de iogurte ou coalhada. E você já sabe que o livro está aqui no livro Panificação Caseira número 2, é aquele que era um só, eu fui fazer o segundo e coloquei o outro dentro, então temos 2 em 1. Eu sempre digo isso aqui, página 104. Então vamos lá, deixar nosso livro aqui e vamos fazer a receita. Bom, é dividido em 2 etapas. Por que 2 etapas? Porque primeiro você vai combinar numa tigela as 2 farinhas. Eu tenho aqui, por exemplo, a farinha centeio, que, como falei, pode ser a integral. Então, farinha centeio. Também você vai colocar a farinha de trigo comum. Farinha de trigo comum. Aí. Aí você junta também o fermento. Olha aí. O fermento instantâneo. Combinou todos os 3 aqui. Observe aí. Fez isso. Combinou bem. E aí nós vamos reservar. Então, deixar ali de lado. Por isso, ó, após fazer isso, eu vou deixar aqui de lado. Já nessa outra tigela, eu vou juntar os demais ingredientes. Combinando aqui coalhada ou iogurte. Agora, o óleo. O óleo, embora no livro esteja soja, eu uso óleo de milho. O açúcar mascavo. No lugar desse açúcar mascavo, você pode usar o mel de cana, 4 colheres de sopa de mel de cana. Também vamos colocar os 2 ovos. 2 ovos, gemas e clara. E o sal. Sal, que é 1 colher de sobremesa de sal. Uma vez feito isso, aqui, olha, você vai combinar tudo, não precisa batedeira. Você vai com a espátula, mistura bem, para ficar homogêneo. Fazendo bem isso, ó. Misturando.
Em seguida, nós vamos pegar aqueles ingredientes reservados que está ali do lado, né, que são as farinhas e o fermento, e vamos colocar aos poucos aqui dentro. Olha só, fez isso. Vamos agora com uma colher forte, uma colher larga, uma espátula grande, colocando a farinha de trigo. Você vai colocando aos poucos, eu estou colocando de colheradas, aí você vai trabalhando aqui com essa espátula para fazer uma massa, que é uma massa maleável. Ó, sempre fazendo isso, misturando, antes de colocar as próximas colheradas. Farinha de trigo, a farinha de centeio ou farinha integral e o fermento. Aí vai combinando com a colher até entrar toda a farinha. E você vai notar que depois que você coloca toda a farinha, olha como a massa fica. Não levou água, não levou leite, não levou líquido assim, na base para amaciar. Não, só foi o óleo mesmo e os ovos que deram esse ponto. Então agora aqui, ó, você já tira da tigela, já transfere para a mesa, para a pedra. E nesse momento, olha o que você vai fazer. Você vai pegar um pouco de óleo extra, sem ser aquele óleo que estava lá. Aí você vai colocar aqui nas mãos. Por quê? Para não pegar, quando você tocar na massa, não grudar na sua mão. Colocou óleo, agora que você vai juntar, ó. Apertando devagar, você vai trabalhar a massa aqui mais ou menos uns 5 minutos, que é para poder ela ficar bem sovada. Só isso, ó. Para lá, para cá. Olha aí como fica uma massa, ó. Se eu apertar, ela fica na minha mão, que ela vai ficar grudenta. Mas se eu fizer só isso para lá e para cá, ó, colocando óleo aqui na pedra também, ou na mesa também, ela vai andar. Ela vai ficar só isso, ó, andar para lá, para cá e ficar excelente. Por isso, enquanto eu aqui trabalho, vamos aí ver nossos comerciais. Eu volto já. Mas vamos lá. Eu tenho aqui, olha, esse livro que é o Panificação Caseira. São 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque eu lancei o primeiro, aí o que foi que aconteceu? Esgotou. Eu fui fazer o segundo, coloquei o primeiro dentro do segundo. Então aqui tem 2 em 1, 2 livros em 1. O número 1 e o número 2 é o livro de pães deliciosos. Até o pão delícia você vai encontrar aqui. Pães doces e pães salgados. A massa de pizza também está aqui, porque é uma massa levedada. Então, todas as massas levedadas estão nesse livro, que é o Panificação Caseira de número 2. Então, tá aí. Temos também esse que está quase esgotando, que é o livro de tortas. Você ainda encontra alguns do Centro Culinário. É o livro de tortas, 200 tortas certas. Está aqui, excelente sugestão para presente, o 200 tortas certas. Ainda vamos ter o livro de docinhos e salgadinhos, 100 doces e 100 salgadinhos com sabor de festas. São doces sensacionais, inclusive aquelas sugestões que você tem de trocar massa pela outra cobertura. Aqui na parte de trás tem várias coberturas, fondant, caramelo, chocolate, gelatina, uma porção de receitas e sugestões deliciosas nesse livro, que é o livro Sabor de Festa, só docinhos e salgadinhos. Está nesse de cá. Ainda tem os triviais. Triviais eu tenho 4. Eu tenho esse daqui, olha aí, com receita de verão, que são receitas mais elaboradas, mais caprichadas. E tem aquele básico, que é o Culinária Total de número 2, que é aquelas receitas do dia a dia, bifes deliciosos, filés, peixe, camarão. Também nele você vai encontrar tortas, bolos, sobremesas, salgados. Esse livro com a Culinária Total de número 2. E o outro trivial, que é esse de cá, o trivial forno, fogão e micro-ondas. Você sabe trabalhar com o seu micro-ondas? Pois é, está aqui o livro de micro-ondas, forno e fogão, que é o trivial. E aí eu tenho aquele grandão, olha, receitas de verão. O de cá, delícias de verão e receitas de verão. Com receitas assim maravilhosas para você agradar a todos aqueles que sentam à sua mesa no dia a dia. Bom, gente, telefone, vamos lá mais uma vez, 4103-3015. O e-mail para você se informar melhor, vamos anotar aí, elibiaportela@gmail.com. E agora é só você solicitar o seu. E vamos aí, olha, é uma massa maleável. Se você, como eu falei, se você colar, ela gruda. Mas olha, você com a mão de óleo, ó, ela tranquilamente dá até para você dar umas batidinhas assim de leve. Não vai exagerar não, assim de leve. Você dá mais ou menos umas 30 batidinhas, que quanto mais batidinha você dá, mais fofo ele vai ficar.
melhor vai ficar e vai render mais. Então é isso aqui, ó. Então, uma vez que você trabalhou com essa massa, o que é que você vai fazer agora? Vamos lá. Posso rechear, fazer um pão recheado com azeitona, com patê de azeitona. Posso rechear com frutas, tipo passas, fazer um pão de passas. Posso colocar farelo de trigo, posso colocar aveia. Tudo isso eu posso fazer aqui agora. Então, se eu quisesse, eu poria um pouco aqui, umas 2 colheres de sopa de aveia, enxugava com aveia. Aí eu teria um pão de centeio com aveia, que é sensacional. Mas olha o que é que eu vou fazer. Vou dar um modelo especial. Eu vou fazer isso, vou dividir em 5 partes. Ó, aqui com a mão mesmo, você faz isso e mais uma. Olha aí. Então, se essa aqui sair um pouquinho maior, você faz isso, ó. 5 partes. Então, olha aí. Então, 5 pedaços. E observa o que é que eu vou fazer. Você vai pegar aqui, ó, fazer isso e vai bolear. Primeiro levar aqui para dentro, assim. Depois você põe aqui na pedra e com as 2 mãos, vou fazer bem devagar, ó. Você vai levando, levando. Aí ele vai se transformar numa bolinha, tá vendo? Essa bolinha. Vamos deixar aqui e vamos pro outro, ó. Primeiro você vai fazer isso, tá aí? Aí você leva para baixo, ó. Onde tem seus dedos. Mais explicado do que isso. Quando você colocou aqui, que colocou as mãos, olha, você vai lá, faz isso, ela vai andando, ó. Ela vai andando. E aí você vai, se você fizer com mais rapidez, aí você tem a bolinha. Vamos, outro? Então tá aqui, ó. Faça isso primeiro, leva para baixo. Esse aqui ficou até um pouco maior do que o outro. Então vamos lá. Levou para baixo, botou aqui, e aí você vai fazer a mesma coisa com que ela ande. Outra bolinha. Então vamos lá. Abriu, levou para baixo, levou para aqui, e aí vamos andar com ela. Chama-se bolear o pão. Outra vez. Olha aí, outra vez. Botou aqui e vamos aí bolear o pão. Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Você vai pegar ovo misturado, gema clara. Pode botar um pouquinho, uma gotinha de azeite se você quiser. Azeite de oliva. Aí você passou aqui no pão com um pincel. A mesma coisa eu vou passar desse outro, ou vou passar nos 5. Assim. Em seguida, depois de passar o ovo aqui na superfície dos pães, se eu quisesse assar individuais, eu assaria aqui como eles estão. É só botar num tabuleiro, deixar crescer e depois eu assaria. Eu ficaria com pães redondos. Mas eu não quero isso, eu vou colocar numa forma que está aqui, olha aí, ó. Essa forma, tipo pão de forma, que está untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Mais uma vez, untada com óleo e polvilhada com farinha de trigo. Mas vamos lá arrumar na forma. Eu vou pegar cada bolinha dessa e vou arrumar aqui do lado, ó. Uma aqui, ó, apertando um pouquinho. A outra aqui, aí você vai acondicionando um ao lado da outra. Aí você vai puxando para ele apertar um pouquinho. Coloco o outro aqui e o último aqui. Olha aí, ó. Aí, uma vez que você acondicionou todos aqui dentro, vamos lá. Agora sim, eu tenho aqui gergelim, semente de gergelim, que eu vou simplesmente pegar e vou colocar aqui por cima. Semente de gergelim. Como está com ovo, ele vai pegar fácil e dar. Isso se você quiser, pode ser orégano, gergelim aquele preto, esse gergelim torradinho. Aí você faz isso. Poderia ser farelo de trigo, aveia, desse jeito. Aquela agora vai descansar até chegar no topo da forma para poder assar. Viu só que beleza? E então, minha amiga, até chegar aqui foi muito fácil. Então, o que nós vamos fazer agora? Colocar para descansar. Um local abafado, onde não tinha camada de vento, é lá que você vai colocar. Tempo, eu não vou lhe dar o tempo, porque depende muito de como está o tempo no dia. Se está chuvoso ou frio, ele vai demorar mais de crescer. Mas se for um dia quente, inclusive você pode colocar no sol, ele vai crescer mais rápido. Questão de 10, 15 minutos, você já pode olhar que ele já está crescido. Mas, observe, é aquela coisa, olhômetro, dê uma olhada, ela subiu, ultrapassou um pouco a forma, está na hora de colocar no forno. Por isso, quando estiver quase ultrapassando, você já liga seu forno, pois ele tem que estar quente para receber o pão. Então, chegou lá, deu uma olhada, está quase na hora, está na hora de eu ligar também meu forno, numa temperatura de 180 graus.
Aí você vai assar esse pão mais ou menos por 30 minutos, 25 a 30 minutos. Experimenta com um palitinho para ver se ele não está encruado no centro. Outro detalhe, quando você bater aqui na forma do lado e sentir que está oco, aí sim você pode retirar. E quando for retirar, vou deixar para dar essa dica quando eu vou tirar da forma. Aí vocês vão ver que beleza. Por isso, vamos aos nossos comerciais enquanto ele cresce. Óbvio que lá eu tenho outro quase crescendo e é ele que virá para eu assar.